E aí, meu amigo e minha amiga, seja bem-vindo ao nosso Papo de Sacristia. Meu nome é Marcos e com os meus amigos Padre Samuel. Uma alegria. Hoje esse programa está muito católico. Hoje nós temos um seminarista, o Kelvin. Olá, pessoal. Tão bom? Seja bem-vindo, Kelvin. Obrigado. E nosso estiloso Richardson. Ó! Olha o traje do homem, rapaz. É pra dar uma boa impressão nesse programa, né? Olha, Já me quebrou no início. Olá, pessoal. Tudo bem? de antemão eu gostaria de agradecer ao Claudinei de Lima, que depois daquele programa maravilhoso do sacramento, do matrimônio, ele sugeriu que falássemos dos sacramentos. Então vamos falar o que é do batismo. E aí o batismo é diferente. O Rei Leão, eles pegam Simba e levantam a bicharada toda, né? Agora, a criança, alguns padres pegam ela, mergulha lá na pia da igreja e volta com a criança chorando. O batismo é isso? É apresentar pra bicharada e dar mergulho na criança? É, né? Nos faz participantes de uma estirpe real, né? Não deixa de ser isso, né? No batismo nós somos constituídos membros da família de Deus. Os devotos. Da família de Deus, né? E dos devotos depois, é claro, né? Quem é que vai pagar a luz, a água e as velas? A água batizada, né? Exatamente, custa caro, né? Mas, de alguma forma, é isso, porque há uma alusão, inclusive, quando nós olhamos o Rei Leão, essa dimensão da dinastia, do ser herdeiro, do tornar-se o que se é, né? Para citar aqui logo de cara Nietzsche. O Simba é isso, né? Ele está seguindo ali aquilo que ele recebe do Mufasa. Porque o que acontece? Toda experiência de filiação é uma adoção. Ainda que biologicamente falando, né? Você tem lá a Laurinha, quer dizer, você e sua esposa deram à luz biologicamente, mas tem que ter um momento de ir lá e registrar, que ainda hoje é a função do pai, né? Porque ali ela se constitui como sua filha. Se pega ela, leva para um outro lugar, ninguém nunca vai saber. Porque a filiação, ela é a adoção, assumir aquilo. Então, o batismo é esse momento, onde nós somos assumidos e apresentados à comunidade de fé, que é quem gesta, não é? A mãe igreja, o útero da mãe igreja é a pia batismal, falamos disso daqui a pouco, e do ponto de vista da apresentação como filho de Deus, exatamente naquele movimento do Cristo no seu batismo, né? Os céus se abrem, o Espírito desce como uma pomba, né? E ali se diz, eis o meu filho amado, no qual repousa o meu bem-querer, no qual me agrado. É isso, né? Então o batismo é ali naquele momento onde cada pessoa humana atualiza isso. Sobre nós repousa o bem-querer, que somos filhos amados, né? Agora tem umas igrejas que o Espírito Santo fica bem enfático lá fora, cagando em todo mundo, né? Todo mundo que passa, ele batiza. De fato, a igreja... Eu acho duas observações. Primeiro, né? Que o Samuel sempre explica pra gente que é como uma pomba, que não é a pomba em si, né? Que é o movimento. E segundo, que você começou com o Rei Leão aí, mas vocês achou que era brincadeira? O Rei Leão tem uma teologia, sim, claro. muito bonito. Então, fica a reflexão. Teologia e literatura, né? Baseado na Bíblia e também ligado... É Hamlet aquilo. Só que ficaria muito hard para as crianças fazer o Scar casar com a mãe do Simba, né? A esposa do Mufasa, que eu esqueci agora o nome dela. Nala. Acho que Nala é do Nala Simba. é a filha. A mãe, esqueci o nome. Mas aquilo é Hamlet. Também esqueci, É cara. Hamlet, só que modificou essa parte do tio se casar, mas é Hamlet. Simba é Hamlet. Ou seja, assim como o batismo, o Papo de Sacristia também tá... É cultura. Tá sendo para as cultura. crianças. E lá no sua paróquia? Mas você ia falar, desculpa, eu te interrompi? Na verdade, porque você trouxe, né, uma passagem muito bonita, né, que ali no batismo, que o céu se abre, eis aqui o meu filho amado. E é no batismo, pelo fato da gente estar enxertado a Cristo, que Deus nos enxerga como o Cristo. Então, quando ele olha para nós também como um filho amado, é por essa conexão que a gente faz direto. Então, isso é muito profundo, muito Perfeito. É bonito também, que eu lembro de uma das aulas que o senhor deu no nosso propedêutico, que o senhor falava da Semen-Glória. Seria interessante também falar para o pessoal. Claro, pode mostrar aí que você... Vamos ver se você Aprendi! Ainda bem que já não é mais o professor. do WhatsApp que eu tô dando aula. Mas basicamente, se eu me corrijo. Claro, não. Mas a Semen-Glória... Era um bom aluno, velho? Não, puxa Fica até feliz.
Rasgação de seda. Mas basicamente a semenglore seria a semente que o Espírito Santo nos coloca depois que nós recebemos o batismo em si. Então, uma vez que recebemos esse batismo, esse sacramento de iniciação cristã, a gente também começa a fazer parte da filiação de Deus. Então, a semenglore basicamente é como se fosse um selo mostrando que nós somos separados para Deus. Nós somos inseridos nessa perspectiva. Nós somos filhos de Deus pelo batismo. Ele nos torna assim. E ainda mais, ele incrementa também sobre a questão de sacerdote, reis E profeta. profetas. Pra mim, ele E é interessante. E é interessante porque, de fato, a fé que é infundida no batismo como uma virtude teologal, ela se desenvolve e floresce até a glória dos céus. Então, essa é que é a ideia, né? A fé é uma incipiente possibilidade da vida divina em nós que vai se desenvolvendo e florescendo. Você me fez lembrar aqui que o batismo, como é uma porta, a iniciação sacramental, então é como uma semente que vai se desabrochando ao longo, né, da confirmação, da Eucaristia. Precisa ser regada, do ápice. Então, ou seja, é necessário o catecumenato. O catecumenato. Catecumenato pós-batismal. Né? Aí é importante situar isso na seguinte perspectiva. No início da fé cristã, como a maior parte das pessoas se convertia mais velha, esse processo de iniciação à fé era experimentado com muito mais zelo, do ponto de vista de que é preciso estar muito convencido do que significa seguir a Jesus. Era muito honroso dizer-se seguidor do caminho e cristão, porque significaria mudar o estilo de vida. Tanto que boa parte adiava o batismo. Um catecumenato mais longo, tivemos insígnes exemplos disso na história da igreja. Santo Ambrósio de Milão, por exemplo, século IV, que é escolhido para ser bispo de Milão ainda como catecúmeno, porque queria experimentar com densidade. O catecumenato, depois, quando nós temos o cristianismo se tornando a religião católica, a religião oficial do Estado romano, e quando as famílias já quase que por osmose são cristãs, ele vai caindo em desuso. E onde é que permanece o movimento do catecumenato na igreja ainda hoje? Na Quaresma. O período de preparação que nós fazemos, não é? Aquela experiência de 40 dias, de penitência, de aprofundamento do mistério de Cristo para a Páscoa, é esse resquício do catecumenato ainda, que pode também ser experimentado hoje, quando nós temos pessoas mais velhas, e aí adulto do ponto de vista do Código de Direito Canônico, é a partir dos 7 anos de idade. Qualquer pessoa que vai ser batizada a partir dos 7 anos de idade tem que passar pelo rito catecumenal. Então, é um processo mais longo, mais denso de assimilação à fé, né? Então é lucro fazer quando você é criança, né? É Tem bom. catequese. É bom para as crianças porque é uma fé que é recebida. A criança é batizada na fé dos padrinhos, sobretudo, né, e da comunidade cristã. O desafio é que a igreja pressupõe que... Depois tem churrasco. O desafio é que a igreja Bolinho. já pressupõe que os pais e padrinhos são iniciados. E aí é que dá a M com 4 letras. Porque o ideal seria pressupor que os pais e os padrinhos e a comunidade tivessem consciência do que estava acontecendo ali. Na maior parte das vezes não é. Uma vez eu vi um comentário na internet falando que a igreja católica é um esquema de pirâmide. Porque você quer batizar a criança, aí os padrinhos têm que ser batizados, crismados, Isso. o pai da igreja, aí vai um puxando o outro, sabe? Isso. As normas mais rígidas são sobre os padrinhos, inclusive, né? Porque o padrinho é o grande custódio da fé em nome da igreja, né? É uma coisa que poderia ser dispensável, não é necessário, mas tem essa tradição, essa história e essa previsão até canônica, o padrinho que é o responsável. Tanto que, por exemplo, né, esses dias aí para frente eu vou batizar, ao que tudo indica, né, uma criança que é filha de um casal homoafetivo. Aí o pessoal, e aí como é que vai fazer? A igreja, está liberando, não sei o quê, deu a louca, o padre, aquela coisa toda para denunciar para Dom Valmor. Não, é porque o peso maior é sobre os padrinhos. Os pais, não. Os pais sendo homoafetivos, não há nenhum impedimento de batizar uma criança que seja filho de pais homoafetivos. Não, você me complicou agora. Não, tá, então, antes de explicar, deixa eu fazer uma outra pergunta. No caso, por exemplo, dos pais que não são casados na igreja, se os padrinhos tiverem os sacramentos, a criança pode ser batizada. Não, é porque o que acontece? Padrinho poderia ser
o mais comum no consenso é que seja o casal, ou um pelo menos. Então, o que a ideia é? Ou você chama 2 irmãos, ou 2 primos, ou tio e tia, entendeu? Cunhado e cunhada. Agora, se for um casal que tem ali, né, o enlace, né, do afeto, homem e mulher, o ideal é que eles sejam casados na igreja. Porque depois separa, porque pode não ter uma vida que possa ser um testemunho para a criança e para a comunidade de fé. Então, não é ideal, por exemplo, que sejam namorados, noivos, porque não está ainda aquele compromisso, e porque eles vão ser um exemplo ali na vida da criança, né? Então, é por isso que teria esse... Mas, tecnicamente, não é impeditivo. Entendi. Tecnicamente, não seria um Do impeditivo. ponto de vista dos pais, se os pais forem casados civilmente somente, não tem problema E nenhum. até seria inválido um casamento onde eu exigisse que para a criança ser batizada ele se casasse. Esse casamento é inválido. Porque um casamento não pode ser feito sob condição. Voltamos aí aos episódios, você não pode perder. Entra e veja, 3 Bota o episódios. balãozinho em cima de Isso, sobre o matrimônio. Seria inválido. Bacana. Vai lá, Rick. Vamos complicar, né? Porque vamos para a prática. O padrinho, dificilmente ele exerce essa função. Eu vejo que o padrinho, na maioria das vezes, é aquele que lembra do aniversário, que dá um presente, mas é muito difícil para ele também passar por cima da autoridade dos pais, até mesmo exercer essa função com toda essa grandeza que você colocou para nós. E aí eu fico pensando o seguinte, vou falar de mim que tenho teto de vidro. Os meus afilhados ainda são crianças, então ainda não chegou também o momento em que, de alguma maneira, eu possa intervir. É o meu caso. Mas também, eu acho que se chegar, eu não vou passar por cima da autoridade. E uma outra coisa, pensa, você é amigo dos pais. Será que a criança vai ter uma identificação com você? Porque tem isso no jogo também, né? Claro. Eu fico pensando, será que os meus afilhados vão gostar de mim como os pais gostam? Ensina a jogar bola, tá tudo certo. Depende, né? Às vezes até fico sonhando num futuro não tão distante assim, que eles, né, quando estiverem assistindo o Papo de Sacristia, possam identificar como se fossem migalhas que eu deixei para eles num caminho, para que, quem sabe, eles falaram assim, padrinho, eu escutei isso me tocou, isso foi legal. Então, é um pouco de um sonho, assim, vamos dizer assim, de uma estratégia. Mas, na prática, sei não. Tanto que, inclusive, hoje em dia, a igreja já pensa em alguns casos de acabar com esse negócio de padrinho de batismo. Olha só. Tem diocese na Europa que já não tem mais, porque considera que perde-se mais do que se ganha. Então, escolhe-se ali, deixa de ser uma necessidade, uma obrigação. É porque... Vamos mexer na plaquinha ali. A questão de uma das rejeições do batismo de criança é esse fato da consciência, de não ter escolha. Para nós Olha, eu respeito o protestantismo, respeito mesmo. A gente brinca aqui porque esse programa é um programa que tem que dar audiência, as pessoas têm que reclamar e reclamar engaja. Isso. Mas eu acho que essa é uma das piores asneiras do protestantismo. Porque a fé, a justificação, ela é recebida. É dom, é graça. Não há dízimo, não há vida de santidade, não há leitura, não há prática que nos faça merecedores do batismo. Então, já que eu nunca vou merecer, dá, ué. Imagine, por exemplo, se nós aplicássemos a lógica protestante, por exemplo, você é pai de uma criança, um bebê, a Laurinha agora está fazendo... Vai fazer 2. Imagine você virar para ela assim, filha, você vai ser vegana no futuro? Então, Tatiana, não dá carne. Filha, você vai gostar de estudar no futuro todas as matérias? Não, eu quero ser médica. Não, então não vamos ensinar para ela nada de história, porque não vai precisar de tanta história. Imagine que asneira e que loucura. É próprio da educação entregar tudo que se tem de melhor para dar a base. A partir daquela base, a criança desenvolve seus saberes, suas escolhas e por aí vai. Essa é uma das piores asneiras protestantes. Essa ideia de que o batismo seria diminuído pelo fato de que a criança é batizada na fé dos pais. Mas é óbvio que sim. Porque uma criança pode, depois de um tempo, se descobrir vegana, se descobrir mais apta para ciências exatas, descobrir que ela não gosta de ir a tais lugares. Mas a base, o pai e a mãe que dá, ué. Eu me lembrei aqui, né, de Cristo falando, deixe vir a mim as criancinhas. Claro, ué. Não as negai. Então eu fico imaginando assim,
na minha cabeça, quando um protestante fala isso, eu fico pensando assim, tá igual os apóstolos lá, falando assim, criançada, agora não, ó, sai, aqui é assunto de adulto, e Cristo falando assim, opa, porque eles buscam, né, só a Escritura, cada é fundamentação, mas você também não acha falando que não é para batizar, tá em aberto. Não, e muito pelo contrário, quando você vê os testemunhos, por exemplo, o batismo da família de Cornélio e por aí vai, dá-se um testemunho muito forte que no início da igreja se batizava a casa inteira, a família inteira. Então é com base nisso que a igreja interpreta, que não faz sentido proibir as crianças. Agora, é claro, evidentemente, no que eles têm razão? De que boa parte das vezes o católico batizado não é iniciado. Ele não faz a mínima ideia do que está acontecendo ali, o que é ser católico. E aí, isso aí, nós temos que dar um ganho de causa. Uma criança realmente, né? Não estou falando nem da criança, estou falando da família. Esse que é o problema. Não. Porque o protestantismo é mais zeloso na doutrinação. No bom sentido. Como é que você vai ser representante de uma empresa que você não sabe o que está vendendo? Eles são mais criteriosos com isso. Quer entrar aqui? Aliás, hoje nem tanto. Mas as mais tradicionais, estou pensando aqui numa Assembleia de Deus, uma quadrangular, entendeu? Não, olha, isso aqui tem que passar por isso. Tem que ser assim, assim, assado. Se comporta assim, assim, assado. Nós católicos, a gente preocupou com o número. Vide, quando se pegavam os escravizados na África, chegava no porto, boa parte era batizado. Junto com um número lá, batismo. Não pode pisar pagão numa terra santa. Nós batizamos por... E lá na sua paróquia, geralmente os padres jogam muita água, menos água? Tem mais criança, mais adulto? Como é que é lá? Esse ano eu tive a graça eu tenho 3 anos que eu faço pastoral com o padre Antônio Marcos, e esse ano eu tive a graça de acompanhar a catequese com adultos. É muito interessante porque eles estão usando desse meio que a igreja tem, oferece para também saber da fé. E perguntam, e gostam, e falam, por que tem isso? Por que acontece isso? E o mais legal é que eles vão tendo, de fato, uma adesão à fé. E nessa adesão à fé, eles perguntam, eles se indagam, e eles mesmos também vão se respondendo, vão vendo que a nossa fé católica ela é vivida no nosso dia a dia. Eu já fui protestante, eu já fui evangélico, já fui... Ah, é verdade, é uma boa lembrança. Conta pra nós. Como é que você deixou de ser infiel? Tô brincando. Quando eu voltei para a Barca de Pedro. Quando você voltou para a Barca de Pedro, o Marcos me olhou com a cara tipo assim, puta merda, eu vou perder meu emprego. É verdade, eu tava esquecendo disso, Kelvin. Conta pra nós como é que foi estar do lado de lá da força. Então, Cadê a placa? Cadê a placa? eu tomar um golinho d'água. Eu tava me esquecendo disso. Cadê o Davi que tá aqui? Aí, Davi, você tá perdendo. Uma das coisas interessantes é porque muitas pessoas que, por exemplo, mudam de religião, elas falam que se arrependem. Eu não me arrependo de ter sido evangélico, foi um tempo bom. Mas você era católico, passou a ser evangélico? Eu era católico quando eu morava no Caiçara, eu ia na igreja do Chapéu, aí sozinho, sempre sozinho. Meus pais só me batizou. Aí eu sempre fui sozinho. Olha aí, reforçando as Aí, estatísticas. E eu também já fui protestante, tá? Da quadrangular, Mas deixa ele contar primeiro. Ó, pronto. Aí Revelações. Deus salva, Você já foi? eu também já passei pela quadrangular. Adorava as dancinhas dele. Então, Que bagunça, cara. E aí? Vai lá, Kel. eu passei, então, eu frequentava quando eu era criança. Depois, quando a gente mudou para Contagem, eu fui para poder fazer a primeira Eucaristia na São Gonçalo. Só que alguma coisa me parou ali. Então, assim, quer saber? Minha avó já me levava nos cultos no fim de semana que eu ia com ela. Assim, vou começar a ir na igreja lá do lado de casa. Aí passei por Dizem que lá. a avó estraga o menino, é verdade, né? Aí comecei a ir, fui gostando e tudo mais assim. Fiquei por um tempo, depois mudei de igreja, fui para a casa de oração e lá batizei. Foi um momento que foi bom para ali. Só que foi chegando um tempo que eu já não estava mais convencido pelas verdades da fé. Então, nesse sentido, achava que era um pouco mais distante, não tinha mais aquela conexão. Chamei o pastor. Pastor, não estou gostando tanto mais, estou querendo sair. Ele disse assim, olha, meu filho, vai em paz, eu te abençoo. E eu fui no pastor mais manso, porque se eu fosse no outro pastor, ele teria acabado como você vai ficar assim. E nesse sentido foi muito bom, porque depois disso eu comecei na igreja católica. E lá passei. Também abriu, quando nesse início de volta ao catolicismo, também tinha uma igreja anglicana lá perto de casa. Fui pensando que fosse católica romana, mas... É muito parecido, né? O anglicanismo tem muita coisa parecida. Muito parecido.
E nisso que tava bispo, um tanto de gente, um tanto de padre, mas a mulher, eu sentei do lado de uma mulher tá assim, não, aqui é a igreja anglicana, a anglicana não segue Roma. Tô assim, é? Fui, conversei, participei também por lá. Lá eles, no início, eles tinham essa questão mais romanizada, porque tem também oferecer para o povo aquilo que eles conhecem, né? Não tem como eles revelarem a doutrina deles, porque eles seguem também o protestantismo e o catolicismo em si. Então eles Eles não sabem para onde vão, né? Mas isso é verdade. eles têm as O problema deles é o Papa, pronto. O resto... eles têm as duas tradições. Eles seguiam, né? Como tinham o superior Dom Justin Welby, só que ele acabou renunciando, né? Enfim. E foi um tempo bom lá também com eles. Passei, consegui viver, mas, de fato, meu coração ele ansiava pela Igreja Romana e cá estou. E é muito bonito porque a Igreja Católica, eu digo que ela tem uma fé muito sensível, ela é muito prática. Você não precisa, por exemplo... Às vezes o protestantismo ele tenta falar que você tem que viver uma vida cheia de sacrifício e renúncia. Não que a nossa fé também não fale isso, mas a nossa fé pauta mais na realidade do que nós somos. Não viver uma realidade que não é minha. Então, por exemplo, quando a gente apresenta a questão dos santos, nós somos convidados a viver a nossa vida inspirados nele, não a fazer exatamente. Então, nesse sentido, eu sempre achei essa praxis da fé católica muito interessante, sobretudo na questão do batismo, né? Se eu estava falando sobre a questão da custodia e da questão dos padrinhos, né? E é interessante que o padrinho não é o que dá presente, mas é o que está presente, sobretudo na crisma. Eu acho que o padrinho da crisma ele ocupa um maior lugar, porque o padrinho da crisma tem que falar: se o menino está querendo sair do catolicismo, não, meu filho, você crismou, você confirmou sua fé, vão lá. E eu acho que isso que é dá um start, né? Acabei falando demais. Fica à vontade, a casa é sua. É ou não é um bom aluno? Tá vendo? Agora, eu vou fazer as vezes do Davi aqui, eu tenho que ser polêmico. Não, deixa eu também. Eles só não foram no terreiro, né? Porque... Mas é o seguinte, se eu ouvi bem, você falou que foi batizado como católico e depois foi batizado... Protestante. E aí? Porque o Espírito Santo, ele não comete equívoco. Então... Se você foi batizado uma vez só, basta uma vez só. Né? Nessa hora eles esquecem o sola escritura, né? Porque tá lá em Efésios 4:4, né? Um só batismo. só. Que é o que tá no creio niceno, né? Confiter unum baptismum per remissionem peccatorum. Confesso um só batismo pela remissão dos pecados. A Igreja Católica tem muito mais liberdade em aceitar o batismo protestante, desde que siga a forma. Isso é importante destacar, todo sacramento precisa de matéria e forma. A matéria do batismo, a água. A forma, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Tem água e falou isso, pode ser ateu, muçulmano, crente, protestante, tô brincando, zoando. Tá válido. É batismo. Se fosse o contrário, se você batizasse lá primeiro, você não seria batizado aqui. Só confirmaria com os ritos complementares. E acharia um livro para escrever seus dados, que a igreja tem isso. Está no documento 7 da Arquidiocese, né? Que fala sobre essas coisas, a validade dos sacramentos, Claro. a validade dos batismos em si. E vou mais longe ainda. Independente de qualquer pecado que você tenha cometido, o batismo ele não vai ser apagado. É um selo, tá marcado. Mas é porque os protestantes aí que nós divergimos... É igual você trouxe lá do registro, né? Ali tá regenerado, ali é filho de Deus, ali... E os protestantes não entendem, porque o batismo para nós católicos, ele pressupõe o quê? Uma infusão de uma vida divina, a adoção filial, a restauração e a regeneração que acontece em nós. Então, inclusive, é uma das disciplinas do segundo semestre que eu leciono sobre isso no seminário. Então, quer dizer, no momento em que você é batizado, há uma transformação na ordem do ser. O protestante não acredita nisso. Para o protestante, o batismo é apenas uma capa. É a justificação no sentido de que Deus oculta os seus pecados e diz, não estou vendo, não estou vendo. Para nós católicos, não. É uma transformação total, profunda. Para eles é muito mais um ato público. Um é ato quase público, um batismo. uma declaração de fé, mas eles não conseguem... entender o alcance da justificação. Ô Samuel, eu acho até que, de alguma maneira, nem nós conseguimos, de fato, alcançar tudo. Ah, não, claro que não cabe na nossa cabeça. Porque se a gente for olhar assim, pela própria palavra, o sacramentum, que em latim, no grego, é mistério. Mistério. Isso então, ou seja, é um mistério de fé. Então, há essa dificuldade. Eu estou querendo de uma coisa mais transcendental, que eu estou querendo dizer. Mas é lindo demais. É
É muito bonito. O batismo é uma coisa, eu lembro, né? Várias passagens, inclusive dos padres da igreja que trabalhavam essas catequeses batismais, né? Vamos pensar, por exemplo, aí, né? Em Crisóstomo, quando fala ao imperador, né? Em penitência, né? Nunca abandones a igreja, ela é a tua mãe, mais vasta do que a terra. Ou quando, no momento da liturgia batismal, da vigília pascal, né? Que se não fosse a graça de Cristo não valeria a pena ter nascido. Então, quer dizer, é o dia mais importante da vida de uma pessoa. Eu, quando celebro o batizado, eu entendo o batizado e celebro, por isso faço questão de celebrar o batizado com capa, com rito, com óleo, com unção, porque Isso que é aquilo é aquela- uma unção real. Isso que é a mistagogia. Isso, você introduz ao mistério. Porque é o dia mais importante da vida da pessoa. Ali, quando eu celebro um batizado, eu celebro, batizei sua filha, seu sobrinho. Quer dizer, ali para mim é mais do que uma ordenação. É muito mais. O que eu recebi na ordenação, que é maravilhoso, aquele dia, plumas, paetês, sair do campo de concentração, que é o seminário, é nada perto do dia do meu batismo. É nada. Porque o que na ordenação eu fui constituído sacerdócio, meu sacerdócio ministerial. Estou colocado na ordem, inclusive vou agir de tal maneira neste mundo, depois que estivermos lá no céu, vai estar todo mundo mais ou menos nivelado. Agora o batismo não, né? Ele me introduziu na vida divina. Então o dia mais importante da minha vida é dia 19 de fevereiro de 1995. O dia mais importante da minha vida, ponto e basta. Todos os anos, inclusive, quando chego a essa data, vou à pia batismal em que fui batizado ali na igreja Dom Bosco, aos pés de Nossa Senhora Auxiliadora, e rezo o creio niceno constantinopolitano, para renovar a minha alegria, a minha gratidão a Deus. O que posso retribuir por tudo que Ele fez em meu favor, me fazendo batizado. E uma das coisas também bonitas dentro da igreja é que, liturgicamente falando, a pia batismal tem que ser na entrada da igreja, justamente para mostrar que é o início da caminhada, né? É ali que se faz. Padre Márcio Paiva, professor de filosofia. Adoro, Márcio. Beijo. Padre Meu Márcio, orientador, meu padrinho de ordenação. grande amigo, grande professor. Ele fala uma frase muito interessante que ele vai abordar, sobretudo na ética, que é a vida se faz... Quer dizer, viver é trilhar o chão da vida, é caminhar, o caminho se faz caminhando, né? Precisa também, de fato, sempre se lembrar disso, porque a igreja, ela é caminhante, né? Nesse sentido, como que o Papa Francisco vem trazendo nortes para a gente, de modo geral, para falar sobre uma igreja em saída. Não uma igreja que, por exemplo, como o senhor falou, que contente somente com o número de batizados, mas que, de fato, cuide desses batizados e os façam também confirmarem a fé. Confirmar a fé, gostar da fé, professar a fé. E isso é bonito, é algo que conquistou meu coração, de modo assim, na Igreja Católica. É, de fato, esse desprendimento de tantas outras coisas que a Igreja, com seus mais de 2000 anos, foi vendo, não, é por aqui, não, já é por aqui, e com isso foi também se abrindo ao mover do Espírito Santo. Acho muito bonito isso. É lindo, como diz um grande padre, que quem vai pegar a referência aí. Sim, É lindo ser católico. Isso mesmo. Aí a esquerda dá tiro isso. Ô, Davi, que falta você fazer esse programa. Coçando aí, né? Agora a gente tem o tempo do Advento, tem o tempo do Natal, e aí logo depois a Epifania do Senhor, que é o batismo, não é isso? A Epifania é a apresentação do Cristo. Sim. Aos reis magos, né? Quer dizer, a Epifania celebra aquele momento em que os reis magos ali, por volta aí, até os 2 anos de Jesus, vão até Nazaré. Mas o batismo do Senhor já é nessa mesma época ou um domingo aí depois? É o domingo depois do dia 6, que seria o domingo aí pós-Epifania, que é o dia propriamente em que se encerra o período do Natal. O período do Natal é encerrado com a festa do batismo do Senhor, que inclusive é o dia, né, segundo uma segunda tradição, de desmontar os presépios, que aí encerra o período do Natal. O batismo é o primeiro domingo do tempo comum que não existe. Não existe o primeiro domingo do tempo comum. O primeiro domingo do tempo comum é o batismo do Senhor. Ah, tá. Então, Epifania, depois batismo. Batismo do Senhor é o primeiro domingo do tempo comum, aí inicia o tempo comum, que vai até fevereiro, Carnaval.
Aí quaresma. É um momento oportuno, então, para o Papo Sacristia, né? Nós estamos Claro. encaixando com o calendário litúrgico. E o batismo por imersão? Isso É outra confusão. É o que ele falou, né? Que é a tradição mais antiga de você imergir para dar essa ideia do mergulho, porque o batismo é uma morte. Mas tem a ver com a antiga aliança? Não tem? Tem a ver com aquilo que o batismo é, uma morte. Não é quando na oração que se faz para abençoar a água, né, do que vai ser aspergida, não é? Sobre aquele que se regenera no batismo, se fala disso. Ali está recriando a atmosfera do dilúvio e da travessia do Mar Vermelho e do batismo no Jordão. Então essa que é a ideia. Então a pia batismal daí o movimento. Você pega a criança, né? Tira do colo da mãe. Eu quando batizo, eu faço questão de demarcar isso, porque é um símbolo que não é percebido. É para ser isso mesmo, gente. Você vai se lembrar do batismo da Laurinha. Eu falo, agora a mãe pega a criança e coloca no colo da madrinha, que a madrinha agora simboliza a igreja. Pega a criança e deita de costa, porque eu vou assassiná-la. É isso. Ela deita de costa, afogada na água. Então, a imersão traz isso. Tem que Mas ser você dá rapidinho, para não matar o menino, né? Eu nunca fiz por imersão, porque eu tenho medo de descobrir que o menino tem sopro. Mas a ideia seria isso. Ela, de costa, ela emerge, sepulta os vícios, e no colo da madrinha, ela ressurge. Essa que é a ideia. Então, o rito deveria demarcar muito bem isso. A morte, um túmulo, e aí o renascimento. A porta da igreja, porque é o sacramento da iniciação, né? E uma pia tem que ser octagonal. Ela deveria ter 8 lados, uma pia batismal, para dizer isso, né? Somos homens do 8º dia. Então, quer dizer, nasce no domingo, 8º dia, ressurreição, por aí vai, né? Mas se eu me recordo bem, muitas igrejas é circular, né? É porque o povo não tem as consciência, arestas né? assim, né? Essa esquerda acaba com tudo, brincando. Enchendo o saco. Mas é porque perdeu-se esse sentido da mistagogia, né? Então, quer dizer, muito por influência não da esquerda, mas até um pouco, talvez até pela direita, né? Valorizou-se muito o altar. A igreja barroca valoriza o altar. Aí perdeu-se o ambão, perdeu-se o significado da pia batismal. As igrejas antigas, algumas nem pia tinham. Algumas barrocas tinham capela Eu ia batismal. falar E que tudo. algumas novas não tem pia batismal. E aí? Eu já vi batizados heresia, né? acontecendo. Pega lá uma bandeira. Mas o ideal bacinha isso lá é que você construa já prevendo, como por exemplo na Catedral Cristo Rei em construção. Ajude a Catedral Cristo Rei. Vai ter uma pia batismal no início. E aí vai ter lá um bonito, né? O mármore vai levar até o altar, vai ter ser o a piscina, espelho né? d'água. O moleque de um lado pega do outro. E, na verdade, tá batizado. isso, a pia batismal, dentro da Catedral Cristo Rei, né, o que vai ser complexo para as mães dos capetas batizados, que são os filhos que não param quietos, haverá um grande espelho d'água de fora que vai entrar no interior lá da Catedral Cristo Rei em comunicação com essa pia batismal. Então, é uma das intuições arquitetônicas que está sendo pensado para a Catedral Cristo Rei. Mas olha só, a gente tem eu não sei o nome técnico, é tríplice aspersão, coroa do cruzeiro. Engraçadinhos. Porque o que acontece? A gente Galo vê muita quase teve cena ano passado, agora teve tríplice vergonha. Tríplice vergonha, exatamente. A gente vê muito batismo em piscina, enfim. E até pelo próprio nome, como você já colocou, o batismo significa isso, é mergulhar. É a origem do termo do grego, né? do termo do grego. Baptizo. Mas a gente, quando coloca na realidade, principalmente ali na igreja primitiva, não tinha essa abundância de água, não tinha esse recurso disponível. Então, o fato da gente molhar 3 vezes a cabeça de quem está sendo batizado ali é válido de qualquer maneira. Porque essa dá a pressão, então se eu não mergulhei, se eu não entrei... não passou pelas águas? Não passei pelas águas. Não é isso. Qualquer gotinha de água serve. Por exemplo, quando nós vamos fazer batismo em crianças em perigo, né, de morte, você pode pegar um pouquinho de água, molhar ali no algodão e passar. E quando, por exemplo, uma criança ela nasceu e talvez teve poucos minutos de vida e não tem um padre perto? Não. Como que é feito para esse... O batismo pode ser feito por qualquer pessoa, inclusive que não crê. Porque o que é importante para o batismo é que se faça a fórmula do batismo. Então, alguém em período de morte, catecúmeno, por exemplo, lá, aí está com medo de morrer e não foi batizado. Acabou de acontecer um acidente, está parado no meio da estrada. Se quiser ali como um gesto de manifestação católica, pode pegar um ateu que está passando lá na hora, um bêbado, fala assim, vou te pedir uma coisa.
você vai, na consciência de fazer aquilo que a igreja sempre fez, pegar um pouco de água e jogar na minha cabeça dizendo isso que eu vou te falar agora. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Você fez isso, acabou. A pessoa não precisa nem ter fé para isso. Entendi. Basta que ela faça aquilo que a igreja sempre fez. E, inclusive, há, no caso dos mártires, o batismo de sangue, né? Aqueles que morriam no catecumenato, por exemplo, mortos no início da igreja primitiva, a igreja entende que o sangue deles foi essa água no qual eles foram imergidos. Tem batismo de sangue, batismo de querência, para o caso dos catecúmenos que queriam ser batizados, mas não puderam porque morreram por algum motivo, né? Então, é batismo. Olha, eu tô meio preso aqui no tempo, porque você falou tanto do batismo da minha filha, de como que foi feito o batizado, que... Conta para nós aí, dá tempo ainda. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um recado para ela. Filha, você tem só 2 anos, mas o seu batismo foi uma coisa muito bela. Tá aqui teu pai, tá aqui Samuel, que é teu pai espiritual. E quando a gente estava presente lá, quando você foi enxertado em Cristo. E eu tenho certeza que tu verás a face do verdadeiro Pai, que é Deus. Tenho muita convicção e muita crença nisso. E aí, para eu não chorar aqui, Samuel, vamos falar também do... O batismo emociona mesmo. Profundamente emocionado. O batismo que você ministrou, assim, foi lindo, até mesmo porque foi eu tive a oportunidade de batizar lá na Basílica, né? Então, né, aos pés de Nossa Senhora da Piedade, né, Padroeira de Minas Gerais, cerimônia reservada. Eu tenho certeza que todo mundo que estava ali presente, os familiares, os amigos, sentiu como que foi importante você ter conduzido. E vamos falar assim também da vela, do sal, né, da veste branca, então, desses significados, porque eu vejo que... Faz corrido, né? Faz corrido, faz comunitário, e as pessoas... igual você está falando, né, acaba deixando escapar. Até você também pode contribuir, que você tem essa prática, né? Eu gosto de delongar, e para dizer rapidamente, né, para passar a palavra, que é para destacar também os símbolos. Mas, assim, importantes. A água, como já falamos, que é imprescindível, né? As unções são importantes, né? A primeira das unções, quando é feita, que é a unção do óleo do batismo, o óleo dos catecúmenos, né? Que é feito no peito, né? Nós dizemos, Laura, o Cristo Salvador te dê a sua força, que ela penetre em sua vida como esse óleo em teu peito, para dizer, né, do Cristo que empregue naquela pessoa, né? É uma unção pré-batismal, é o batismo propriamente dito. Depois do batismo, a unção da testa com o óleo do crisma, para dizer que a pessoa está marcada com o selo do Espírito Santo. E ela é feita em silêncio, né? Antes nós dizemos, né? Você faz parte do povo de Deus, agora permaneça nele para sempre, ele que te ungiu como sacerdote, profeta e rei, né? E eu faço, naquele momento ali, numa secreta, eu rezo Veni Creator, né? Estou contando aqui um segredo, né? Então, na hora que eu vou ungindo a criança, eu rezo o trecho do Veni Creator, né? Veni Creator Spiritus, em latim, né? Na hora que eu vou ungindo a testa da criança, que é uma unção real. Então, rezo Veni Creator, como é a unção dos reis da Inglaterra, e por aí vai, né? Então, eu trago isso como devoção pessoal. Depois, ali naquele momento, os complementares, a vela que é acesa no Círio Pascal, que indica o Cristo, o pai toma a vela, para dizer do compromisso dele de manter aceso no coração da criança, né, a chama viva da fé. E como ritos complementares, a mãe que pega um pouquinho de sal, né, coloca na boca da criança, dizendo, fulano, você é sal do mundo, né? Ela tem que nutrir na sabedoria, saper e sabor, né? A veste também branca, para dizer dessa nova vida que está sendo recebida, né? E depois o éfata, né, que é o rito onde eu faço uma bênção sobre o ouvido, sobre os lábios da criança, que é muito significativo, né? Para que ela possa ouvir e falar. E um outro gesto também para dizer, né, finalizando sem delongar, porque é muita coisa, eu sempre batizo com uma concha batismal, né? Porque a concha é esse símbolo, né, desse renascimento, né? E é um símbolo do útero da Virgem Maria. Então, das primeiras coisas que adquiri logo quando fui ordenado é uma concha né, não é de prata, como eram as antigas, né? Mas de um metal para simbolizar isso. Ela é o símbolo do útero da Virgem Maria, né? Então, são detalhes. Ainda tinha a presença do Dante, né? Que é meu sobrinho. Sim, o Dante então, também assim, estava lá. Foi um negócio maravilhoso mesmo.
Esses dias eu faço parte da equipe de compras do seminário. Ô, equipe. Nem me fale. Eu também já fui mão de obra barata. Fui. Ó, formador, não sou eu, que é Samuel. É, isso mesmo. Depois de ordenar, você vai ver que ele vai falar que Já saiu pra falar mal, né? Mas a gente estava comprando um tanto de óleo, né? Lá nós somos 58 rapazes. E óleo de soja a gente usa bastante, né? Que ainda tem uns... Achei que era óleo. Batismal. Né? Que alugam um espaço lá. Aí um rapaz estava no caixa e tá assim, isso aqui é para onde? É para a igreja. Vocês vão fazer aqueles óleos lá para ser batizado? O do batismo, ele é especial, ele é mais caro. Ele é mais caro. Se o óleo de soja é caro, imagina o outro. Não, na verdade não. O óleo que usa, vou contar um segredo agora que vai te deixar chocado. De onde é que veio o óleo que é utilizado nas celebrações aqui? Qual que é a empresa fornecedora? Galo, azeite galo. É o azeite galo. Porque o requisito importante é que tem que ser óleo de oliveira. Não pode ser de soja ou de material sintético. Então pega aquele galo grande. Agora o diferencial é, junta o bálsamo, ali naquele momento, os aloes por aí vai, no momento da consagração do óleo do crisma na missa da unidade, que acontece, né, quinta-feira santa e por aí vai. Então, eu como padre posso abençoar, se for óleo de verdade, o óleo dos catecúmenos e o óleo dos enfermos. Posso pela ordenação que recebi. O do crisma não, porque ele é consagrado. E é um rito muito bonito na missa da unidade, depois que nós renovamos nossas promessas, né? Abençoa-se os dois óleos, batismo e dos enfermos, e Dom Valmor, ou o bispo, no caso aqui é Dom Valmor, ele consagra o óleo do crisma, né? Num rito muito bonito também, que coloca os aloes, ele sopra sobre o óleo, fazendo o sinal da cruz, indicando o espírito que passa do bispo para o óleo, né? Então, um rito muito bonito na Quinta-feira Santa, né? Então, é azeite galo. Aí depois que privatizaram o Mineirinho, acabou a unidade. Agora é na Catedral Cristo Rei. Depois... Pô, não tinha vontade de ir no Mineirinho. Cara, e são os sinais, né? A graça, né? O batismo, os sacramentos são isso, né? São sinais da graça. Sensíveis, né? Né? Como ele falou, sensíveis. É tornar visível aquilo que é invisível, né? Então, todos esses ritos só engrandecem, né? O nosso magistério, enfim. O que mais tem sobre o batismo aí, Marcos? Puxa pra nós. Bom, Já? bora. É isso, Não, Tá na hora, sim. Já matamos tudo sobre o batismo, já? Já foi. Que isso, Não, mas então nós não podemos encerrar com amém, não. Né? Porque como que o batismo é feito? Em nome do Pai. E do Filho, e do Espírito. Isso é importante. Amém. Amém. E aí, pessoal que assiste nosso canal, não esquece de deixar comentários, curtir, encaminhar, compartilhar, ajude-nos a crescer, a levar esse conteúdo tão bacana, feito com tanto carinho, para mais pessoas. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, pessoal.